pergunta que eu tenho é, eu sei que Ellen White diz para sair das cidades. E, na verdade, temos orado desde que nos tornamos adventistas. Para onde vamos, Senhor? O que devemos comprar? Nós compramos um pequeno lugar em Arkansas e nós o tivemos por um tempo. E então ele ficou lá parado. E então, você sabe, né? Ele foi alugado e meio que destruído. E então nós o vendemos. E agora, Mu, eu estou de volta. A isso eu sinto que é o Senhor. O Senhor quer que a gente consiga algo, mas toda vez que vamos com um corretor ou algo assim, não parece ser o lugar certo. Então eu estou meio que, não sei o que fazer, tá? Então, não quero encurtar isso. Eu aprecio que é uma pergunta válida. Eu vou te dar o meu melhor. Não necessariamente a resposta certa, apenas a minha opinião. Eu tenho parágrafos da profecia do Espírito que ajudariam a esclarecer isso. Eu não acredito que devemos estar buscando milagres. E eu também tenho parágrafos para apoiar isso. Eu acredito que devemos buscar um relacionamento próximo com Cristo. Mas eu estou dizendo que Jesus disse que quando nos comprometemos com o serviço, milagres acontecerão. Se procurarmos milagres, podemos nos decepcionar, mas se procurarmos por Cristo e pela Bíblia, quando os milagres acontecerem, não seremos enganados. É isso que estou dizendo. Agora aqui, Ellen White é muito clara. Se você olhar no livro Eventos dos Últimos Dias, e se você olhar qual é o nome em inglês, não o nome em romeno, Vida no Campo. Obrigado. Amém. Se você olhar nesses livros, eles vão te dar parágrafos suficientes para esclarecer isso. Vou resumir isso para você. Diz que me foi mostrado em visão para avisar nosso povo a deixar as grandes cidades. Algumas pessoas dizem que por causa do parágrafo que ela dá quando a lei do domingo chega, elas fazem uma grande confusão. Dizer, quando a praga do domingo chegar, você deve sair. Essa é uma palavra que deve... Mas então ela diz em 1000 parágrafos. Não 1000, mas estou tentando dizer muitos que mesmo agora, ela diz, mesmo agora, é melhor para suas famílias, para seus filhos, deixar as grandes cidades e manter uma distância da cidade, que você poderia trabalhar com as cidades. Você me entende? Então ela diz, mesmo agora, ter um jardim, não depender de comprar e vender, e não depender da poluição, para não estar exposto à influência maligna, é isso que ela diz, literalmente a influência maligna da cidade. E ela diz que Ló teria salvo sua família se tivesse vivido fora da cidade, como Abraão fez. Ló teria salvo sua família, e ela diz que aqueles que vivem fora preservariam suas famílias de provações e dificuldades. Aqueles que vivem fora, que vivem dentro, eles sofrerão. E então ela diz, aqueles que obedeceram a Jesus e deixaram Jerusalém quando os exércitos chegaram, foram salvos. Aqueles que não o fizeram pereceram repetidamente em parágrafo após parágrafo. Mas ela diz, para algumas pessoas, porque as pessoas têm uma tendência a ir para os extremos. Alguns querem vender tudo e viver hoje, e alguns querem ficar até Jesus voltar. Esses são extremos. Ela diz que, para algumas pessoas, Deus os manterá mais tarde porque ele tem um trabalho com eles na cidade. E algumas pessoas vão sair mais cedo. E eles têm uma palavra lá. E então ela diz, e essa é a chave, se nós orarmos honestamente. Deus deixará claro quando e onde. E ela entra em detalhes a ponto de que Deus nos ajudaria a vender o que temos e encontrar o lugar que precisamos. Basicamente diz que se você orar, Deus deixará claro. As pessoas me dizem que têm orado e que Deus não respondeu. Isso significa que não é o momento. Apenas continue orando, porque quando a hora chegar, Ele abrirá as portas. Deixe-me dar um exemplo. Quando nos mudamos para Kentucky, não queríamos estar na cidade de Lexington, embora seja uma cidade pequena, porque na cidade eu quero dedicar minha casa ao Senhor. Na cidade, se eu chamar a igreja para ter uma reunião de oração, os vizinhos vão chamar a polícia. Não haverá estacionamento. Vai ter música? A polícia vai vir. Ei, você destruiu o bairro? Então nós oramos por uma casa no campo para usá-la para Deus. E dissemos, Senhor, obviamente vamos usar a casa primeiro para nós, porque moramos lá, mas também queremos usá-la para você. Queremos receber os jovens, queremos ter reuniões de oração, reuniões de diretoria. Nós tivemos a luta de tomate na nossa casa. Tínhamos um grande jardim, tantos tomates sobrando, que chegamos a dar à igreja caixas de tomates todo sábado. Todo sábado nós tínhamos 100 galinhas, 50 codornas. Tínhamos um jardim que era como 2 campos de futebol. Tínhamos outro jardim ao lado da casa. Nós tínhamos 16 ervilheiras. Tínhamos 46 pomares, árvores frutíferas. Era uma propriedade gigantesca, 50 acres. De qualquer forma, então nós demos aos vizinhos.
Nós dávamos à igreja caixas, todo sábado, 200 ovos. Sirva-se, todo mundo é livre. Nunca cobramos um centavo. E depois de dar aos vizinhos, ainda tínhamos demais. E podíamos e ainda tínhamos demais. Então eu chamei os membros da igreja, dei a cada um balde cheio de tomates e a capa plástica do Walmart para a chuva. E eu disse, luta de tomate. E o ancião olhou para mim e disse, você está bem, pastor? Mas as crianças pegaram, então eu acertei uma das crianças com o tomate. Eu disse, regra daqui para baixo. Eles me acertaram de volta, e então eu acertei o ancião. As crianças acertaram o ancião. Então o ancião ficou bravo e me acertou. Em breve, todo mundo estava lutando com tomates. Depois que terminamos, eles me disseram, isso nos uniu mais do que qualquer sermão já fez. Nunca nos divertimos tanto na história desta igreja. E nós tínhamos fogueiras, e tínhamos reuniões de oração, e tínhamos reuniões de jovens, e tínhamos desbravadores lá, e 4 vezes por ano a igreja inteira. Uma vez eu contei 170 carros na nossa propriedade. Tínhamos pessoas, a fogueira. Uma vez eu tirei fotos. Era tão alta quanto a casa. Gigante, você não pode fazer isso na cidade? E nós tivemos uma visão. E planejamos o futuro da igreja para 10 anos. E fizemos isso e fizemos aquilo. Toda a quantidade de oração que aconteceu na nossa casa. E nós tivemos refeições e tivemos pessoas compartilhando suas vidas. E nós orávamos uns pelos outros. E é aí que a unidade acontece na nossa igreja. Não. Na igreja, uma vez por semana. E nós oramos. Por uma casa que pudéssemos também usar para Deus e ser uma bênção para os vizinhos. E nós procuramos por esta casa e por aquela casa e não conseguimos encontrar nada. E nós dissemos, por que Deus não responde à minha oração? E nós oramos e continuamos procurando e oramos. E dissemos em oração, Senhor, não sabemos o que comprar. Nós não sabemos quando, nós não sabemos onde, mas te damos permissão para nos guiar. Por favor, não nos deixe cometer um erro. Nós te damos permissão para fechar as portas. Não nos deixe porque não sabemos, mas queremos que nosso coração esteja certo. Queremos, só não sabemos. Não nos deixe cometer um erro. Nós demos a Deus permissão para fechar as portas. Cada casa que encontramos, na hora de fazer uma oferta, já tinha sido vendida ontem, Deus fechou as portas. Levou 10 meses e meio. Eu cansei de esperar por Deus, quase 11 meses. Eu estava pronto para comprar qualquer coisa. E eu disse ao corretor, não vou esperar mais, ele disse. O que você está esperando de Deus? Ele não era suficiente. Ele balançou a cabeça, sabe? Vocês cristãos? E nós encontramos a casa em um bairro, um acre, dentro do nosso orçamento. Não é apropriado para servir a Deus. E ele disse, sabe de uma coisa, é isso, não vou esperar mais, não vai acontecer. E ele fez uma oferta, e então eu me senti mal porque ele diz na minha mente, você não disse que confia em mim. Espere no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu disse, Senhor, se eu cometer um erro, eu te dou permissão para fechar esse negócio. Você quer que eu faça uma oferta? Entramos no carro, fomos lá para fazer o contrato. Quando entramos no carro, o corretor ligou e disse, escute, eu não posso ir. Meu pai desmaiou por algum motivo. Eu tive que levá-lo ao hospital. Disse, tudo bem. Ele me ligou 1 hora depois. Ele diz, meu pai está se sentindo bem, então eu estou indo. Nós assinamos o contrato, você fica com aquela casa, um acre. Ele diz, ok, estou indo. Estarei lá em meia hora. E então ele me ligou. 2 minutos depois, meu pai desmaiou novamente. Das 9 horas às 2 horas, toda vez que ele queria vir, o pai dele desmaiava. Ele diz, eu não sei o que está acontecendo. Não podemos assinar os papéis. Meu pai não está se sentindo bem. Às 2 horas. Ele diz, você sabe de uma coisa. Eu vou deixá-lo ficar na cama. Eu disse a ele para não se mover até eu voltar. Vamos assinar os papéis. Às 2 horas, quando ele queria vir, ele me ligou e disse, nós não vamos mais. Eu disse, por quê? Você disse que vinha... Ele diz, você ficou com a casa. Que casa? Isso é... Há 11 meses era uma casa grande, no topo da montanha, com 50 acres, que custava 380 ou algo assim, muito cara. Foi retomada, foi reduzido. O preço caiu para o seu preço, porque eu disse ao senhor que tinha que ser até 200 mil. Caso contrário, eu não compro. Eles reduziram para o seu preço, 200 mil. Depois de 11 meses, conseguimos a casa por 200 mil, 50 acres, 9 quartos, 6 banheiros, você sabe, uma cabana na floresta. E então vamos para a casa e agora ouça o milagre. Estou dirigindo pela grande propriedade e vejo a casa e então desço. E um cara estaciona sua caminhonete. Na entrada da nossa propriedade, ele está encostado na caminhonete e acena. E eu parei e disse, ei, bom dia. Ele diz, o que você está fazendo aqui? Esta é propriedade privada. Eu disse, nós acabamos de comprar. Bem, nós não gostamos. Eu disse, sinto muito, mas agora é nossa propriedade. Nós não queremos você aqui, ele disse. Uau! Senhor, por que você me deixaria aqui?
E ele me pergunta: em que você trabalha? Eu sou pastor. Você acredita em oração? Sim, então sinto muito, nós queremos você aqui. Eu disse: o que você quer dizer? Estou confuso. E ele disse: tivemos pastores fulano que viveram aqui por 16 anos e ele orou por nós. Quando meu filho morreu em um acidente de carro, ele orou por mim. Quando o vizinho tinha uma motocicleta, ele orou por nós. E ele se aposentou e se mudou para a Flórida, e a família veio aqui e comprou a casa. E eles estavam envolvidos com drogas, eles faziam festas, música ruim, nós os odiávamos. Então, todo o bairro se reuniu e nós oramos para que Deus os tirasse daqui e nos desse um pastor para orar por nós. E eles perderam a casa, foi executada, e eles têm orado, e toda a família que veio, o banco não os aprovou. A ponto de sabermos que vamos orar até que um pastor se mude para cá. Eu disse: você acredita em oração? Eu disse: essa é a minha vida. Ele disse: bem-vindo, você é nosso pastor. E eu me tornei o pastor do bairro. E eu os visitei, dei tomates, dei livros, orei por eles, e eles me amam e eu os amo. E assim Deus trabalha, mas no tempo dele, e Deus vai te dizer quando comprar, onde comprar. O problema não é Deus. O problema é que as pessoas não têm paciência. Eles apenas esperam um dia ou dois, e então isso é o suficiente. E então eles agem e cometem um erro. E ele diz, no parágrafo que coloquei na tela, que Deus nos deixará cometer nossos próprios erros se não esperarmos por ele e não confiarmos nele.